Paz do Senhor, boa noite, vocês estão bem? Tudo certinho, amém, né? Graças a Deus. Depois de um louvor desse, né? Abra sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. É bênção, né? Mateus 13, a partir do verso 44. Nós vamos ler só o 44. Tá bom? Só o 44. Amém? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Nos permitiu estarmos aqui com muita honra. Todo mundo achou? Estão achando? Estou escutando umas Bíblias folheando ainda. Vamos esperar. Esperar uns pelos outros, para todo mundo se alimentar desse banquete que é a palavra do Senhor, né? Deus é bom. Bom, Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. E movido de grande gozo vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Só aqui, só esse versículo, para a glória de Deus. Meus irmãos, esse é um texto interessante da palavra do Senhor, não é? É uma parábola, né? Jesus, ele usava parábolas, né? E nesse capítulo 13, ele é um capítulo interessante que tem várias parábolas que Jesus falava às multidões. O Senhor falando ali, as pessoas gostavam, né, de ouvir o que o mestre tinha para ensinar. Então essa era uma das muitas parábolas que o Senhor foi falando. Só que aí, quando chegou na parábola do joio e do trigo, os discípulos chegaram depois e falaram: mestre, explica melhor esse negócio. Aí o Senhor explica um pouquinho antes o que significa e conta mais 3 parábolas. Então ele explica uma e conta mais 3. Para quem? Para os discípulos. E nós entendemos aqui, né? Nós entendemos que o Senhor é um Deus de intimidade. Então as multidões ouviram, tal, os discípulos tiveram mais interesse. Senhor, explica melhor aí essa história aí. Como que funciona isso? E aí o Senhor foi e explicou. Olha, funciona assim, o campo é o mundo. E o Senhor foi explicando e contou mais 3 parábolas. Então que nós possamos estar entre aqueles que querem mais do Senhor, amém? Não só, estou ali no meio da multidão, estou louvando aqui, não. Pastor pregou aqui, o irmão Jean pregou, a irmã Anaildes, enfim, qualquer pessoa que pregar, não, eu vou chegar em casa, vou meditar mais um pouquinho, né? Quero mais intimidade com o Senhor. Não só isso aqui que ele contou quando eu estava no meio do povo, ou assistindo um culto, né? Então, os discípulos, eles fizeram isso, conta. E o Senhor contou mais 3 parábolas. E nós vamos nos ater nessa aqui. E eu aproveito para dizer o tema da mensagem, que é: atente-se aos tesouros que o Senhor colocou na sua vida. Esse é o tema da mensagem de hoje. E nós vamos estudar, são parábolas semelhantes, essas 3 que ele contou. Depois você pode ler até o 47, você pode ler até o fim do capítulo em casa, você vai ver que são bem semelhantes às parábolas. Nós vamos falar desse tesouro que estava escondido no campo. Obrigado, querido. E aí, o Senhor, ele contou, né, esta parábola para os discípulos. E nós percebemos alguns pontos interessantes aqui, né? O Senhor contou, falou: então eu vou contar mais 3 parábolas. Ele começou por essa, que mostra para nós como o Senhor vê o mundo.
a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante, né? Semelhante a um tesouro escondido no campo. Então ele compara o reino dos céus, que é o reino de Deus, é a mesma coisa, tá? É isso aí. Depois você pode estudar mais a respeito, mas significa a mesma coisa. E no livro de Mateus, ele indicou o livro, o reino dos céus. Ele disse o reino dos céus, especificamente para os judeus. Então ele foi explicar, né? Ele foi contar a parábola, dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, era semelhante a um homem, a um tesouro escondido no campo, né? E o que é o reino dos céus? É o domínio do Senhor sobre tudo que a Ele pertence. E nós fazemos parte desse reino. Você crê nisso, que nós fazemos parte do reino de Deus? Nós fazemos parte do reino de Deus. É o reino de Deus, é o domínio do Senhor sobre a minha, sobre a tua vida, sobre tudo que temos, não é? Tudo que a Ele pertence. E é isso que ele comparou a um tesouro escondido, não é? E o interessante é que naquela época as pessoas, elas não andavam com os tesouros que tinham. Tipo, elas tinham ouro, elas tinham coisas preciosas, pedras preciosas, tinham roupas, enfim. Elas não andavam quando elas tinham que se ausentar por algum motivo. Tinha muitas guerras, muitas batalhas. Elas enterravam bem fundo os tesouros que elas tinham. Bem fundo. Quando elas voltassem, por algum motivo elas regressariam, o tesouro estaria lá, bem fundo. Então o Senhor, ele usava esses ensinamentos da época para ilustrar. E ele usou justamente isso. Olha, tinha um homem que ele encontrou esse tesouro. O reino dos céus, ele é isso, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. E um homem foi lá e encontrou esse tesouro, não é? Então as pessoas, elas enterravam os tesouros, não é? E aqui a Bíblia diz que o homem encontrou o tesouro escondido no campo. Aí ele foi e sentiu muita alegria, muita alegria. Ele ficou muito feliz e vendeu tudo que ele tinha, tudo, para comprar o tesouro? Não. Para comprar o quê? O campo. Ele não comprou só o tesouro, ele comprou o campo inteiro. Porque se tinha uma pedra preciosa, podia ter mais, né? É um risco que ele poderia correr. Em vez de ele comprar, não, essa pedrinha aqui tá bom, já tá bom. Não. Bom, se tem uma, tem mais. Aí ele foi muito alegre, muito feliz para comprar o campo inteiro. E aí nós temos um problema. Que quando o homem comprou o campo, deve ter vindo muita tranqueira também, né? Vem pedra preciosa, mas vem pedra que não é preciosa, vem cascalho, vem mato, terra. E na nossa vida é assim. A nossa vida é assim também, porque aqui está falando de Jesus. Está falando do que o Senhor Jesus fez por nós. Esse homem aqui da história é Jesus. O homem, ele comprou o campo, e foi Jesus que comprou o campo. O Senhor Jesus que deu esse exemplo, não é? Ele comprou o campo inteirinho. Ele preferiu correr o risco, porque muita gente nem dá ouvidos à palavra de Deus. Muita gente nem repara, nem para prestar atenção nas verdades que o Senhor tem para falar para nós. E o Senhor, sabendo disso, na sua onisciência, quando Ele traçou o plano de salvação, o homem pecou e Ele já sabia que o homem iria pecar. Deus não pode ser pego de surpresa. Ele é soberano. E Ele traçou o plano de salvação, e Ele ia comprar o campo inteiro, o mundo inteiro. Ele iria comprar. E ele decidiu correr o risco, mesmo sabendo que a maioria
muita gente ia preferir seguir os seus próprios caminhos, andar nos seus próprios caminhos, seguir a sua própria vontade, os seus desejos maus. Ele comprou o campo inteiro, nos dando o exemplo. E o interessante é que lá em Filipenses, capítulo 2, tem um exemplo que conta o que Jesus fez. O apóstolo Paulo, ele disse que, lá no versículo 5, de Filipenses 2, que nós teríamos que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. O que ele fez? Ele era Deus, subsistindo em forma de Deus. Não considerou ser igual a Deus, coisa que se deveria pegar. Não. O que ele fez? Ele deixou, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Foi isso que ele fez. E ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se humilhou até a morte. Ele tornou a forma de homem. Ele não precisava fazer isso. O Senhor não precisava fazer isso. Mas é o que esta parábola está nos apontando. Que esse homem, no caso Jesus, ele comprou o mundo inteiro, que era o campo. Somos eu, você, seus familiares, seus amigos, todo mundo que faz parte da sua vida de alguma forma, até aqueles que não querem nem saber de Deus. Ele comprou todo mundo. E ele podia ter comprado o tesouro. Não. E o interessante é que ele foi movido de grande gozo, de grande alegria. Ele todo contente. Ei, achei um tesouro, vou comprar o campo inteiro porque deve ter mais. Jesus fez assim. Jesus agiu desta maneira para conosco. Deus viu potencial em mim e em você. Deus viu lá quando ele estava traçando o plano e tal, e quando ele executou lá na cruz, ele olhou e ele viu você, eu, ele viu a gente aqui, nesse culto aqui, louvando ao Senhor. Ele falou, vai valer a pena fazer isso, vai valer a pena, eu vou até o fim. E na nossa vida, é assim, no nosso dia a dia, porque o Senhor deixou tudo que tinha, o que tinha de mais precioso, ele se esvaziou de sua glória. Ele não deixou de ser Deus, não, mas ele assumiu a forma humana. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele se esvaziou por causa de nós. Ele viu que tinha algo a mais, ele comprou tudo, comprou o campo, e mesmo diante daqueles que talvez não dariam valor, ele deu uma chance, que ele podia ter condenado todo mundo ao inferno. Se vira, eu dei chance, não quis. Não, mesmo aqueles que não querem vão ter a oportunidade, para no grande dia chegar e falar, não tive chance. Senhor, teve, ouviu a palavra, aprendeu alguma coisa, não deu ouvido, você deixou, entrou num ouvido e saiu do outro, como dizem por aí. E na nossa vida é assim também. Às vezes, meus irmãos, para conquistarmos algo, nós temos que deixar algo para trás. Eu nunca esqueço, não sei nem se meu pai lembra disso, mas uma vez quando eu era menor, assim, mais novo, adolescente, ele falou para mim assim, olha, para você conquistar alguma coisa, você tem que deixar outra coisa para trás. Não tem como você abraçar o mundo. Quem casa tem que esquecer que um dia foi solteiro. Não é mais solteiro, casou. Aí a pessoa casa e quer agir como solteiro. Aí a menina tem um filho e tem um bebê, mas quer continuar agindo como se fosse adolescente. Não é assim que funciona. Tem que mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Casou, acabou, é casado. Teve filho, acabou, é pai, é mãe. Você está na faculdade, você não é mais um
Quem está na faculdade não é, eu estudo na escola aqui, não, não é mais escola, é faculdade. Está no mestrado, é outro nível. Tem que deixar o passado no passado. Por isso que as pessoas às vezes não avançam na vida, porque vivem olhando para o passado. Aí fica lá, pensou Jesus vir à terra e ficar, por que eu vim nessa terra? Estava tão bom lá, eu sou Deus. Não, não é assim. Tem que mudar. Você quer conquistar alguma coisa na vida? Deixa o passado no passado. Não traga, não carrega esse fardo, deixa quieto. Senão você não consegue conquistar. Jesus mostrou isso para nós. Eu dei um exemplo assim, bem básico, mas você pode aplicar isso a muitas coisas na sua vida. Que às vezes você não avança, não conquista, porque está pensando no que deu errado. Já deu errado uma vez. Eu tentei, não. Casou 3 vezes, não deu certo. Esquece, agora vai dar. Eu tentei estudar, não deu certo. Agora vai dar. Em nome de Jesus. Deixa o passado. Esquece. E nós temos que deixar. Esquecer tudo aquilo que nos atrapalha. Isso é mentalidade de reino. Mentalidade de reino. Deixa para lá. Foi isso, Jesus deu esse exemplo para nós. E aí, por que eu digo isso? Porque no dia a dia, você está ali. O campo é o mundo. Na nossa vida, o campo é aquele ambiente que a gente vive, que a gente anda, que a gente habita. O campo pode ser sua família, sua faculdade, seu trabalho, sua escola, sua casa, tanta coisa. A igreja é um campo. E o negócio é que você comprou, no exemplo da história, o homem comprou o campo. Ele não comprou o tesouro, ele foi e comprou o campo. Mas ele tinha achado um tesouro. Não basta comprar, tem que cavar. Tem que cavar no campo, pegar uma pá, pegar alguma coisa para você cavar, porque os tesouros são muito valiosos, eles vão estar escondidos. E você tem que cavar, e cavar cansa. Cavar cansa e cansa muito. Quem trabalha na lavoura ou já trabalhou sabe disso. Como é difícil mexer com terra, arar a terra e mexer e plantar e colher. É muito difícil. Imagina cavar. Aí às vezes tem aquele lugar que o solo ele é cheio de pedras. Não é um solo fofo, né? Aqui tem terra vermelha, né? Aqui em Tangará eu acho que o solo é mais fofinho, né? Tem lugar que é difícil. Lugar desértico, lugar árido. E você bate na pedra e não vai. Na nossa vida é assim. Às vezes a gente tem dificuldade no nosso dia a dia, a pressão do dia a dia. E o cansaço, ele às vezes nos faz parar de procurar esses tesouros. A gente tem que tomar cuidado com a pressão, a vontade de desistir, o cansaço, as distrações. Muitas vezes você tem um tesouro do seu lado para você descobrir. E a distração, o Facebook, o Instagram, algum evento, o dinheiro, a televisão, enfim, tira a sua atenção e você não repara naquilo que está ao seu redor. O marido não repara na esposa. Agora nós vamos lavar roupa suja, hein? Nós vamos lavar roupa suja. Brincadeira, meus irmãos. Ninguém está aqui para acusar ninguém, não. Mas pensa. O marido não repara na esposa. O homem casou e ele esquece. Ele conquistou. Ele não manda mais flor. Acabou, né? Eu vou puxar a orelha da mulher também. Não é só do homem, não. Vai ter o troco. Vocês entendem a questão que a rotina, a palavra era essa. A rotina, ela nos faz esquecer muitas vezes daquilo que a gente lutou para batalhar, para conquistar. A gente batalhou e a gente acha que é normal. Eu casei, estou,
eu estou há 8 anos, né? Mas tem gente que está há 20 anos casado. Ah, tá bom, Deus me deu. Aí não nutre mais, né? A mulher também, a mulher é mais emocional, né? Tem mais facilidade para isso, né? Glória a Deus, porque o homem é difícil, o homem ele esquece mesmo. É só o Senhor, né, para ter misericórdia. Os filhos também, né? O Senhor nos confiou filhos, eu tenho 2, pequenos ainda. O Senhor nos confiou filhos, e são tesouros também. E muitas vezes a rotina, a pressão do trabalho, a dificuldade, né? Eu tenho que entregar, e é meta, e dinheiro, e tudo subindo, tudo aumentando, é a pressão do dia a dia. E aí às vezes o filho chama o pai, né? A mãe para brincar, a mãe fala: não enche o saco, meu filho, eu estou lavando a louça. Assistir celular, vai fazer alguma coisa. E acontece comigo isso. Acontece às vezes no momento que você não pode parar. Às vezes eu trabalho home office, né? Às vezes eu estou lá, eu tenho que trancar o escritório, porque às vezes eu estou lá e bem na hora que eu estou lá, a criança, quando está em casa, quer conversar. E você tem que parar, dar atenção. É difícil. São os tesouros que o Senhor confiou para nós. Às vezes nós estamos na faculdade, tem colegas que Deus permite chegar para nós. Estou passando por uma situação assim, assado, né? E no trabalho também acontece isso. Nós temos que estar atentos, não deixar que a rotina, que a distração, ela nos faça esquecer e nos distancie daquilo que o Senhor nos deu e que outrora era tão maravilhoso e hoje se tornou comum. Quando se torna comum, meu irmão, minha irmã, é um perigo. Quando se torna rotina, é um perigo, se torna uma obrigação. Aí não dá. É só o Senhor para ter misericórdia, né? Então nós cansa mesmo. Depoimento pessoal, testemunho pessoal, cansa cavar, cansa batalhar, lutar, como eu contei no início, a questão no olho, cansa. Mas o irmão divino, eu estava conversando com ele, e ele não sabe quanto Deus falou comigo, e até para essa palavra. Eu já preguei essa palavra, é a segunda vez que eu prego, eu já preguei em outra igreja, e Deus falou comigo de novo, porque a gente conversando, e eu falando: irmão divino, eu só tenho 30 anos, mas quando eu tinha 20 anos, eu era mais animado, agora eu estou mais cansado. Imagina quando eu tiver 40 e 50, e ele falou com toda simplicidade: não, é porque você está se preservando, porque antigamente você não tinha, você era solteiro, agora você tem esposa, você tem filhos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: é verdade, eu estou me preservando, eu estou cuidando de mim, cuidando, porque uma decisão, o pastor tem falado de revisão, de análise aqui. Uma decisão que você toma, ela pode impactar toda a sua vida e a vida da sua descendência. Tem decisões que você toma, que o solteiro ele é meio doido, né? Ele toma uma decisão, ele está aqui, ele já está acolá, e ele não pensa, e se der, se não der, eu tento outra coisa. A gente vai ficando mais cabeça, né? Vai ficando mais velho, e a gente começa a pensar: por que eu fiz desse jeito? Podia ter feito de outro jeito. Então, muitas vezes impacta a nossa descendência até. Às vezes os filhos vão colher, os netos vão colher. E essa palavra do irmão divino me fez pensar nisso. Porque preservação, quantas vezes eu quis tomar uma decisão e eu pensei: e aí, será que os meus filhos vão ser atingidos? Às vezes não era coisa ruim, era decisão assim, entre um emprego ou outro, entre uma cidade ou outra, é questão ministerial mesmo, né? E aí eu pensei: não vou tomar essa decisão, porque são os tesouros que o Senhor colocou na minha vida, eu vou continuar cavando,
Não vou desistir. Não vou desistir do casamento, do trabalho, que está tão difícil, conseguir outro. Não vou desistir dos meus filhos. Vou pensar. Claro, você tem que pensar em você, meu irmão, minha irmã. Não pode esquecer de você. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar do outro. Mas não podemos também ser egoístas, né? Temos que pensar. O que eu estou fazendo ou deixando de fazer que pode impactar a vida do meu próximo, de um colega de trabalho, de faculdade, de um colega, de um irmão da igreja, de um filho, de um cônjuge, né? Temos que pensar nesses tesouros que o Senhor coloca na nossa vida. E às vezes a gente comete esse erro. Eu falo por mim. A gente não valoriza mesmo, como eu já falei. A gente passa desatento, a gente não agradece ao Senhor pelo que tem. A gente está sempre pedindo mais. Aí a gente fica, Deus já colocou tesouros maravilhosos. Tesouro precisa ser lapidado, né? Às vezes você tem um filho, uma filha, quem tem filho pequeno sabe, é difícil, tem que ficar podando, aparando as arestas, polindo aquela pedrinha preciosa, dá trabalho, e as pessoas não querem mais ter esse trabalho. As pessoas colocam na mão da babá eletrônica, né, que é o celular agora, smartphone, e dá trabalho. Concordo com você que dá trabalho, mas o investimento tem retorno. Se a gente investir naquilo que o Senhor colocou na nossa mão, o pastor tem um ministério para zelar. Se é casado, tem uma família para zelar também. O pai de família, né, ele tem a família para zelar. A mãe, ela edifica o lar, né? A Bíblia diz que a mulher, ela edifica o lar. A mulher sensata. Então, temos tesouros para a gente valorizar, para a gente olhar. Será que eu estou valorizando mesmo? Será que eu não estou perdendo tempo reclamando pelo que eu ainda não tenho? Não, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo e não sei o quê. E eu não tenho ainda. Às vezes você já tem mais do que você poderia merecer. E Deus já te deu, mas você corre e não para refletir meia horinha por dia o quanto Deus tem feito na sua vida. Então nós temos que estar atentos aos tesouros que o Senhor colocou ao nosso redor, né? Ministério, casamento, trabalho, família. Eu podia citar tantos aqui, tantos tesouros que são importantes para você, para mim. O inimigo sempre, meu irmão, minha irmã, o inimigo ele sempre vai soprar no seu ouvido assim: não vale a pena, não é importante não vale a pena lutar, não vale a pena correr atrás. Olha o trabalho que você está tendo com seu filho, com a sua filha, olha o trabalho que você está tendo no seu serviço. O inimigo sempre vai soprar, vai dizer que não dá, que não é possível, que não vai dar certo. Mas você tem que discernir tudo que é negativo, seja um pensamento, uma palavra, qualquer coisa que vier, é negativo, repreende em nome de Jesus e deixa para lá. Não fica alimentando isso não, porque não é de Deus. Deus quer que você continue, que você prossiga, que você invista no campo em que estão os tesouros que o Senhor te deu. Deus quer que nós prossigamos. Não dê ouvido, né? Não dê ouvido. E vamos valorizando aquilo que o Senhor colocou, porque nós estamos aqui de passagem. O nosso destino final é o céu. Isso aqui é um passeio bonito, às vezes tem umas curvas perigosas, uns buracos na estrada, né? Mas a gente passa, a gente vence, e a gente quer levar o campo inteiro com a gente. A gente não quer ir sozinho. Tem tesouros, tem um campo inteiro para a gente cavar e achar tesouros e polir esses tesouros que a gente achou. Nosso destino é o céu. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Então, nós temos que ter isso em mente. O Senhor, Ele fez o que fez, Ele, como eu já citei,
Não é à toa, porque é o exemplo que nós temos que seguir, e até o fim, custe o que custar, avançar, refletir, às vezes parar, às vezes revisar, como o pastor tem falado, analisar aquilo que está faltando, porque você chegou até aqui, precisa reabastecer, ver se tem um pneu furado, está precisando trocar um óleo, um parafuso, alguma coisa. Tem que analisar, para você não cansar, não desistir. Cansar você vai cansar, mas não desistir. Eu não consigo mais, porque não analisou, não revisou. Então, nosso alvo é o céu, meu irmão, minha irmã. Vamos seguir firme, vamos avançar, vamos rompendo, como diz o pastor Leandro, vamos rompendo, vamos avançando, em nome de Jesus, cuidando do campo, dos tesouros que o Senhor colocou nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bênção. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e o Senhor seja louvado por mais essa oportunidade que eu recebi em nome de Jesus. Amém.